Filipenses capítulo 1, versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui para dar continuidade à palavra de Filipenses. E aqui Paulo ele continua dizendo o motivo pelo qual ele orava pelos filipenses, pelo qual ele se alegrava, pelo qual ele se regozijava e era grato aos filipenses, porque desde o primeiro dia até agora eles estavam cooperando firmes no Evangelho. E eu quero trazer aqui o que Deus tem colocado ao meu coração. Aqui a palavra começa dizendo: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Muitos usam a palavra do versículo de baixo, dizendo que Deus, Jesus, que Ele é fiel porque Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminar e Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas com uma condição, porque Deus, Ele é um Deus de condições. Há muitas passagens na palavra que nos mostram que Ele é um Deus de promessas condicionais. Ele faz promessas, boas ou ruins, mas que elas dependem da minha e da tua atitude. Ele promete bênçãos para quem obedece, mas maldição para quem desobedece. Ele promete coisas boas para quem for fiel, mas Ele também promete coisas não tão boas para quem deixa de ser fiel. E aqui não é diferente. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, contanto que nós façamos a nossa parte. E aqui Paulo ele estava se dirigindo aos filipenses. E qual era a condição aqui? A condição está em cima. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. O que os filipenses tinham que os levaria a receber a promessa de ter aperfeiçoado a boa obra até o dia de Jesus Cristo, que Deus havia começado e é fiel para terminar? Eles tinham a perseverança, eles tinham a constância, eles tinham a persistência, o amor. Aqui diz desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até o momento que Paulo estava dirigindo essa carta a eles. Desde quando eles receberam a palavra, desde quando eles conheceram o Evangelho, desde quando eles se tornaram pessoas salvas, pessoas conhecedoras da verdade. Desde o primeiro dia até agora, eles estavam firmes, eles estavam consistentes, perseverantes na caminhada com Cristo. Porque a palavra diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Deus ele é fiel para aperfeiçoar a boa obra naquele que permanece na obra. Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para aquele que continua crendo e confiando na promessa dEle. Eles estavam firmes, eles estavam persistentes na obra de Deus, na cooperação do Evangelho. Cooperação significa ajuda, serviço. Nós fomos chamados para servir e devemos fazê-lo todos os dias com alegria e com amor, como em Timóteo. Nós fomos chamados para servir e para dar o nosso melhor. Servir a Cristo, servir ao Evangelho, servir ao nosso próximo. E fazemos isso todos os dias, com constância, com perseverança, tendo por certo que aquele que em nós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará. Mas só dá para aperfeiçoar algo que ainda não é perfeito, porém que está sendo feito. Só dá para aperfeiçoar algo que ainda não está completo, mas que está sendo realizado. E alguém que parou, alguém que desistiu, alguém que não permaneceu desde o primeiro dia até agora, alguém que não está mais firme, não tem como ser aperfeiçoado se ele não continua buscando, se ele não continua trilhando o caminho da perfeição. E Paulo ele vai continuar dizendo no versículo 7: como tenho por justo sentir isto de vós todos. Isto que é a alegria, a gratidão que ele estava expressando nos versículos anteriores. Porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Aqui eles eram cooperadores. Cooperadores do quê? Do Evangelho. Mas onde? Em que área? Eles cooperavam no Evangelho, participando das prisões e da defesa e confirmação do Evangelho de Paulo. Ou seja, eles estavam juntos, eles tomavam parte naquilo que Paulo estava tomando parte. Participante significa ter parte, ele está junto, ele sofre como culpado, ele consente. Participante nas prisões, o que é isto? Paulo ele estava sendo perseguido e os filipenses não negavam essa perseguição, eles tomavam parte na aflição de Paulo. Porque Paulo também diz que os que querem piamente, os que querem, com toda devoção, com todo o coração, servir a Deus e viver em Cristo, padecerão perseguições.
E eles eram participantes. Eles eram pessoas que estavam nas aflições de Paulo, que estavam junto com Paulo quando ele estava nos bons e também nos piores momentos. Eles cooperavam no Evangelho participando das prisões e das perseguições. Eles cooperavam no Evangelho na defesa, Paulo vai dizer. Na defesa e confirmação do Evangelho. Defesa é o quê? É lutar a favor, é lutar por alguém, é estar do lado de alguém, é entrar na frente e morrer por alguém. O que é usado para defesa na guerra? O escudo. O que o escudo significa? Colocar algo na frente para ele receber algo para que não te atinja, para receber, por exemplo, uma flecha ou uma bala, para que aquilo não te atinja. Defender. E os filipenses, eles eram defensores do Evangelho. Ou seja, eles estavam não só com Paulo, mas eles também entravam na frente, eles também lutavam a favor, eles também estavam do lado, para que a verdade do Evangelho fosse protegida contra todos os perseguidores. E confirmação, no final do versículo vai dizer confirmação do Evangelho. Confirmação significa testemunhar, testificar, falar a verdade e prová-la, testemunhar da verdade. Confirmação do Evangelho, ou seja, eles estavam com Paulo, eles estavam cooperando pela verdade de Cristo, eles estavam defendendo, ou seja, lutando a favor, lutando do lado, e eles estavam confirmando, eles estavam ali para testemunhar, testificar da verdade. Eles estavam fazendo tudo isso desde o primeiro dia até agora. Eles estavam padecendo o que Paulo padecia, sofrendo o que Paulo estava sofrendo, e eles estavam perseverantes, persistentes, firmes. E aí sim a promessa entra. Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo, porque eles estavam no caminho, eles estavam na direção, eles estavam de pé, eles estavam firmes. Senhor meu Deus, meu Pai, nos ajuda a permanecermos firmes, a perseverarmos até o fim. A Senhor está contigo desde o primeiro dia em que te conhecemos até o fim de nossas vidas. Senhor, não deixa nós nos abalar, não deixa nós, Senhor, desvanecer, não deixa a nossa fé se perder, não deixa a gente cair e ficar prostrado. Ainda que a gente caia, nos ajuda a levantar. E nos ajuda, Senhor, a permanecer, a perseverar, a sermos consistentes, Pai, constantes, nos dias bons e também nos dias ruins, nos dias bons e também nos dias maus. E assim, Senhor, cremos que Tu, que é fiel para começar, é fiel para terminar a boa obra que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Amém. Fique com Deus, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês, em nome de Jesus.